gente, né? Tô meio desatualizada dessa parte, mas aí ajuda. Então, eu sou a Dani Bento, né? Daniele Bento, terapeuta holística, integrativa, consteladora, espiritualista, papeadora. Não sei nem se existe essa palavra. Agora existe. Agora existe, adoro inventar palavras. E sou um ser, filha da minha mãe, do meu pai, e estamos aqui, né, hoje, inclusive, enfrentando algo mais diferente de aprendizado aí na nossa vida hoje. E aí na sua casa, vocês já conseguiram organizar a rotina? O filho estava fora, voltou? Como que tá? A rotina aqui em casa tá bem tranquila, porque a gente já tinha bastante convívio, mas ele estava fora, marido também. Aí agora voltou todo mundo, aí eles estão fazendo, né, marido home office, eu home office, Fabi home office, school office, e aí as aulas começaram online também, já faz acho que umas 2 semanas já. Eu parei os grupos, né, antes mesmo de solicitarem os grupos de constelação, antes mesmo de solicitarem o isolamento, né, esse distanciamento. Porque no último grupo tinham muitas pessoas, e eu fiquei, depois acabou o grupo, sabe? Eu fiquei refletindo sobre isso. A nossa responsabilidade que faz trabalho em grupo, essa responsabilidade, para mim, eu achei que pesou um pouco, aí eu achei melhor já cancelar os grupos que eu tinha Uhum. agendado para ter esse resguardo, não é uma neurose, é apenas mesmo esse É um cuidado cuidado, comigo e com quem, né, chega até nós. É isso. claro. Mas você continua atendendo online, que a Continuo atendendo constelação dá para online fazer online. a constelação, a EFT, terapia, que eu falo, a minha terapia é não convencional, é um papo onde eu faço as orientações que eu chamo de FIS, Programa de Harmonização Interior do Ser. Que aí a Hum. pessoa me traz uma questão e a gente vai identificando algumas emoções, trabalhando essas emoções e tendo ações. Então, eu não espero a pessoa chegar no consenso com ela mesma. Não, eu já falo, ó, isso aqui não está de acordo com o que a gente quer trabalhar. Então, quais são as ações que a gente precisa para tentar fazer uma mudança na sua vida? E aí a gente vai pontualmente fazer. Então, todas essas são terapias que eu já fazia online tranquilamente. E essas são terapias individuais, não são em grupo. Mesmo a constelação, quando Não. é feita online, ela é individual. Ela é individual com os bonequinhos. Deixa eu pegar meus bonequinhos. Ó. Ela tem uma coleção de bonequinhos que a gente ama. Eu não uso os Playmobil, eu gosto desses. E uso também, coloco uns cristais, mas não como só forma de cristal, e sim como auxílio da ferramenta mesmo da constelação, com os bonequinhos que ajuda, às vezes, alguns movimentos, algumas compreensões com os cristais, ajuda bastante. A Sênia também entrou. Cheguei aqui, Sênia Rocha. E Sênia! Tô com Boa- saudade de todo mundo. A Camélia. Gostoso, né? Nem que seja encontrar assim virtualmente, mas é gostoso ver o pessoal chegando, dando oi. Então, quem pode, né, contribuir, fazer as terapias, isso ajuda bastante no dia a dia. A gente está fazendo as partes, né, as nossas partes individuais, as Uhum. partes no coletivo. Então, as lives é algo que a gente faz gratuitamente, passa aqui nosso conhecimento, bate um papo com quem vai entrando, a Flávia, Uhum. e até que eu estou enxergando. E vai fazendo essa contribuição para o coletivo, para também as pessoas irem não só ocupando o tempo, mas tendo informações que eu acho que tem mais a ver com o nosso ser mesmo, do que com Ocupando o o tempo com externo. coisa boa, né? Com coisa positiva, que vai ajudar a se organizar, a se entender nesse momento, né? E não só ocupar o tempo para preencher o tempo e acabar gerando um cansaço, né? Então vamos aproveitar o Isso. nosso tempo com qualidade, né? E não querer absorver. Porque hoje em dia, como tem muita gente querendo contribuir, tem muito conteúdo gratuito. O que é muito bom. Só que a gente tem que saber a gente não vai conseguir absorver tudo, até porque o nosso mental também não está nem nesse momento realmente de conseguir ter foco para absorver tudo isso e fazer todos os cursos. Eu tenho vontade de comprar todos que estavam R$ 5.000 e agora estão 200, mas não dá. Por quê? Hum. Porque eu não vou conseguir nesse momento
fazer o curso, e aí eu já tenho alguns já, né, livros e cursos já pendentes. Então eu vou, me centro, não, né, me acalmo, não, também não consumo desenfreadamente, eu presto atenção naquilo que me faz bem para poder cuidar de mim nesse momento também, não só absorver as coisas legais, mas também diminuir o ritmo, que eu acho que é esse Esse nosso convite. convite, né? E não por acaso aqui chegou no outono já é uma época de recolhimento, a pausa a gente sabe que é importante, o sono é restaurador para o nosso sistema. Então, calma, né? Vamos compreendendo o recado, o Isso. movimento e tentar entrar em sincronia, sintonia com o que está acontecendo também, né? Porque foi que, né, o tema que eu quis trazer hoje foi esse, do controle. Isso eu tenho controle sobre a minha vida. Isso eu consigo controlar. O externo eu não consigo. Então, o que eu consigo, eu procuro fazer da melhor forma, com respeito, porque eu acredito, Gi, na parte assim da espiritualidade, que não foi um convite. É aquelas situações da vida da gente que a vida vai pedindo mudanças naturalmente. Muitas vezes a gente não percebe, porque nós somos influenciados por muitas outras questões do que só o que a gente acredita da nossa mente. E aí a gente está achando que está sob controle da nossa vida, como se fosse fácil, só que na verdade a gente não está, porque a gente tem um inconsciente coletivo, a gente tem um inconsciente familiar das constelações que nos influenciam de uma forma que muitas vezes a gente não sabe, não percebe e vai agindo. Só que eu estou agindo, se eu estou agindo inconsciente no automático, eu já não estou no meu controle. Uhum. E essa situação que todo mundo fala contra o corona, eu não sou nada contra o corona. Eu estou olhando com muito amor para ele, o que ele está logo querendo ensinar para a gente aprender logo. Ele cumpriu o papel dele, ó, segue seu caminho. Porque a vida faz isso, vai dando esses toques, a gente vai ficando muito no externo e não no interno. E aí, não sei assim, né? Hoje aconteceu no mundo, né, com o Covid. Mas muitas vezes já aconteceu na minha vida, da vida fazer assim, ó, brum, brum, eu achando que estava total controle. Inclusive, 2020 começou assim para mim, né, Gi? A gente já até te contei um pouquinho disso. Começou já muito diferente. Então, eu já me percebi e falei, opa, o que aí está querendo mostrar? E eu acho que o Covid é isso. É essa reviravolta que a vida dá na nossa vida para que a gente olhe. Uns vão olhar, outros não, outros vão se desesperar. Mas eu acho que esse é, teoricamente, o convite sutil, não é mesmo? Mundial. Sutil era antes. Eu sempre costumo relacionar, Dani, com saúde e com o nosso próprio corpo, porque a gente também é assim. Começa a dar uma dorzinha no joelho, uma dorzinha no estômago, uma dorzinha nas costas, mas eu não presto atenção porque eu não posso parar, a vida está pedindo demais de mim. Daí o brasileiro, super se automedica, a Fabi pode falar sobre isso, a gente começa a se automedicar para abafar um sintoma, para abafar um sinal, ele é seu amigo, o sinal, essas coisas que acontecem, eles, eu tô aqui para mostrar que você tá meio, né, descontrolado, desequilibrado em algum aspecto, e se você olhar agora, vai ser melhor, porque pequenos ajustes vão te poupar energia, vão te colocar numa sintonia e numa harmonia melhor com o seu corpo, com a sua saúde, só que a gente vai empurrando, dobra o medicamento, esse não faz mais efeito, pega outro. E daí chega uma hora que o sistema não aguenta e entra em pane. E daí é o que a gente vê, que as pessoas realmente daí já tem uma doença instalada, às vezes já é um caso grave, e daí elas vão olhar para si. E na verdade elas nem olham para si, elas vão para o profissional fazer com que ela olhe para si. Porque o que um bom médico faz? Ele faz um monte de perguntas durante a anamnese para você fazer uma retrospectiva e falar, nossa, quando que isso aconteceu? Por quê? Está relacionado com alguma coisa que eu comi, que aconteceu na minha vida, que... Então é isso, e sempre tem, né, o aconteceu na minha vida. A gente que às vezes não olha. Então é isso que está acontecendo agora também, né? Pequenos sinais, a vida está dando há anos, décadas, o tempo todo. E daí precisou o mundo inteiro tomar um chacoalhão desse agora, né?
E por que que o coronavírus, o Covid, gerou tanta ansiedade? Porque acometeu todo mundo, será? Porque Porque a tirou gente o não tem controle. controle, porque não E existe o vacina aí. controle, quando eu tenho controle da minha vida, o que a gente acha que tem controle, eu tenho controle da minha vida. Então eu sei o que vai acontecer. Então essa pandemia gera mais ansiedade que o normal, porque eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho que conviver com as pessoas que eu escolhi na minha casa. Casar, pai e mãe, filho. Então, assim, os pais que transferiam responsabilidade, né, que a gente estava falando um dia na nossa, transferia, terceirizava tudo. É que não é um julgamento, é um fato da vida, tá? A gente terceirizava tudo. Então, eu não sei quem é meu filho de verdade, eu não sei quem é o meu marido de verdade, eu não sei. Eu já tinha esquecido como era meu pai e minha mãe, meus irmãos. Então, a gente é obrigado a, de novo, voltar para dentro. Só que o que acontece? Que tem muitas variáveis nisso tudo, nesse falso controle. Porque eu pego, porque a gente tem, cada um tem um nível de consciência, né? Então eu, por exemplo, como já passei, né, muitas situações na minha vida, eu já procuro ver que logo que eu preciso aprender. Mas quem ainda está no externo, quem ainda não conseguiu ter essas percepções, a gente aqui vai plantando sementinhas, mas a gente não consegue entrar na cabeça da pessoa e ir lá colocar o conhecimento. Então é a mesma coisa que você pegar alguém PhD em alguma coisa e colocar no pré. Ou vice-versa, alguém que está no pré entender o conteúdo de quem faz, né, uma especialização. Então, a gente tem esses mundos e os intermediários. Então, cada um está no nível de consciência. Por isso que é importante a gente fazer a nossa parte, cada um plantando a sua sementinha com seus conhecimentos, porque tem gente que está fazendo muito mais coisa do que fazia. Meu marido mesmo está trabalhando muito mais do que trabalhava, porque está tentando, né, ver como fazia muitas coisas. Clientes, como pagar, como não pagar, o que vai fazer, né, se estruturando. Então, trabalha muito mais. E o cansaço físico e mental, ele é maior do que se a gente estivesse na outra rotina. Que aquilo Então, a gente estava acostumado, né? A gente conhecia, a gente controlava aquele outro, né? Isso, tava exatamente, a gente tinha o controle sobre o nosso... Bom, então eu acordo, eu durmo às 10, eu acordo às 6, eu almoço à 1, né? Então, assim, eu trabalho até às 5, até às 6, né? Que eu já tinha uma rotina, né? Por conta do meu trabalho já online, então, para mim, não mudou muito. E meu filho e meu marido, eles tinham saído em março, porque saíram e já voltaram, então não deu nem tempo, assim. Eu ainda brinquei com meu marido, falei assim, amor, olha lá, a gente não pode ficar separado, olha o que aconteceu no mundo. Volta, fica juntinho, né? Eu falei, não, amor, tá bom, a gente vai precisar se separar mesmo, porque precisamos voltar à vida, não é mesmo? Então, assim, toda essa falta de controle, então, quando acontece, que nem aconteceu, né, com um caso, por exemplo, muitas pessoas, né, que não sabem o que vai acontecer depois, com o trabalho, com a vida, isso gera um pânico. Então, assim, ninguém vai ficar 100% bem o tempo todo, mas em nenhum momento da vida, seja Isso agora não ou seja quando existe. volta ao normal. Isso é enganação, gente. Contar para vocês, né? Felicidade plena, todos os dias da semana, todos os dias do ano, desde a hora que você acorda até a hora de dormir, não existe. Em todos os setores da vida, Não né? existe. Profissional, pessoal, amoroso. Isso. O que eu falo muito, né, na parte, isso é mais para a parte da espiritualidade mesmo, é a questão de estar em paz não significa a gente não ter problema. É lidar melhor com os problemas. Então, assim, eu gosto muito de uma frase, né? A dor é inevitável muitas vezes, mas o sofrimento, ele realmente é opcional. Porque eu posso sofrer por uns 5 minutos, um dia, mas aquela dor, ela vai existir. Eu não tenho, às vezes, controle sobre ela, porque me doeu, porque mexeu com o meu inconsciente, com muitas questões internas que eu sei e que eu não sei. E aí, essa fase, ela vai tendo essa mudança, essa necessidade de mudança de acordo com o que eu vou sentindo. Só que se eu não paro para sentir, eu continuo atropelando, não tendo controle e perco essas sensações do meu corpo, perco a oportunidade de conviver, eu vou
seguindo e continuo não prestando atenção na minha espiritualidade, com quem eu me conecto, com a natureza, com Deus, com o universo, com a divindade. Então, essa falta que a gente tem, só que a gente vai surtar por 5 minutinhos, vai ficar bem de novo, mas eu estou em paz com isso que aconteceu. Então, eu, por exemplo, tive um momento de 5 minutos, chora. Vai chorar, porque eu olho para isso, eu não excluo. Por isso que eu brinquei no começo, que eu não excluo o Covid. Tudo que a gente exclui, né? Assim, está acontecendo, não dá para excluir. Então, e assim, ó, todas as técnicas que eu trabalho, e tudo que eu aprendi até hoje, me mostra que quanto mais a gente resiste, persiste. Onde eu coloco foco, cresce. A plantinha que cresce é a que a gente rega, é a que a gente conversa, né? Então, e aí eu já procuro olhar para tudo isso. Então, essa enganação da felicidade, que eu nunca posso ficar triste, porque eu tenho que ser 100% produtiva. Não, muitas vezes essa energia que gera de cansaço mental, às vezes muita gente que está trabalhando mais do que estava, eu gero um cansaço energético muito grande. Porque eu fico o tempo todo na resistência, porque eu quero ter controle. Só que eu não tenho controle. O meu corpo não tem aquele dia que parece que a gente não fez nada, mas parece que atropelaram a gente, não tem? E não foi produtivo, né? E você tá lá aos trancos. E a ansiedade é isso, ela vai gerando no corpo, né, fisiológico, a gente vai gerando no corpo aquela sensação. Eu posso ficar o dia inteiro no sofá. Se eu ficar o dia inteiro no sofá ansiosa, acho que até a Claudinha entrou, eu não consegui responder ela pelo WhatsApp, que ela tinha me falado que ela tá tendo muita gente, né, bastante crise de ansiedade. Eu também tenho, gente. Não vou enganar vocês, não vou fingir que é tudo 100%. Só que o que eu faço é usar todas essas ferramentas a meu favor. Que é isso que a gente está trazendo aqui para vocês. É esse convite a se perceber para mudar o estado. É já começar o dia bem, é já fazer as coisas para a gente ficar bem, né, Gi? Entrei então, sim, todo mundo aqui, vai ela ter. falou, a Clau01 Vide. Ah, é você, né, Claudinha? Eu costumo falar que todas as emoções, elas são animais, dos humanos e dos animais. O que nos diferencia dos animais mais irracionais, vamos dizer assim, é a questão que a gente tem a possibilidade de olhar para essa emoção, compreendê-la, aceitá-la e trazer para o lado mais racional, para o nosso cérebro mais cognitivo, racional, e não se deixar ser sequestrado por essa emoção, por essa ansiedade. Mas vai acontecer medo, ansiedade, tristeza, alegria, mas tudo bem, né? Aceite isso, é o que você falou, né? Não adianta esconder, fingir que não está acontecendo. Está acontecendo. Tem motivo para isso acontecer. Mas se eu colocar foco só nisso, isso vira o meu mundo gigante, só existe esse mundo, né? Então é de colocar o foco nas outras coisas, no que você pode gerenciar dentro de você e aí no seu entorno, né? Para não ficar o tempo todo. Então eu tenho ansiedade. Meu marido vê bastante notícia, porque ele tem que ver lá as informações que vai acontecer com a empresa e tudo mais. Então, ele fica acompanhando as notícias. Eu já tiro todo o meu foco das notícias. Eu já sei como me prevenir. Eu já sei que eu tenho que ficar em casa. Fora isso, essas são as minhas opções. Isso é o meu controle. Então, eu tenho controle sobre as minhas ações. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou ficar em casa. Então, se eu peço pão. Então, eu vou lá, passo álcool gel ou lavo minha mão, pego o pão, tiro do saquinho, vou lá, né, passo álcool gel no cartão. Então, assim, são ações que conscientemente eu sei que eu posso fazer. Só que muitas vezes as pessoas não conseguem fazer isso, porque tem muita coisa no inconsciente. Então, nós temos memórias, nós temos o inconsciente coletivo e o familiar. As constelações, nesse momento, ela é muito boa para ir. Ela nos ajuda muito esse conhecimento, porque aí a gente vai olhando. Porque se fosse fácil, gente, a gente não teria problema de relacionamento, não teria problema financeiro. Eu saberia onde é o meu problema, ia lá e faria melhor no dia seguinte, certo?
Por que muitas vezes eu não consigo? Por causa dessas questões que estão lá no nosso subconsciente, que são muito maiores do que a gente imagina e pode controlar. A gente não pode controlar isso. Agora, se eu tenho percepção, eu consigo muitas vezes mudar, ou sozinha, ou com a ajuda de uma constelação, de alguma outra terapia, e vou fazendo também essas pequenas ações de mudança. Mas aos poucos, com amor a mim, com amor ao meu redor. Eu não posso simplesmente achar que também está tudo ótimo e que vai ficar tudo ótimo, porque tem muita coisa lá no nosso subconsciente que a gente não tem controle e que vai nos influenciar uma hora ou outra. Ou no relacionamento de quem a gente está convivendo, ou no trabalho. Em algum momento isso vai se apresentar. Eu espero que não, né? Mas até hoje ainda não conheci essa possibilidade. Então, assim, para mim e para as pessoas que eu recebo, a maioria a gente percebe isso. Que nossa, não sabia, nossa, não imaginava que isso me influenciava tanto. E a constelação, quando a gente consegue identificar o que nos influenciava, traz uma leveza gigante por causa disso. Nossa! Então, assim, não é milagre. Então, eu consigo identificar qual era a minha questão, qual era... atendo muita gente com medo, por exemplo. E aí a gente descobre de onde era o fundamento desse medo, quem era esse medo na vida dela, e aí eles têm menos intensidade. Então, essa pandemia racional, né? Sai lá do subconsciente, do que estava escondidinho e traz à tona, né? E daí você tem a chance de elaborar, ressignificar isso, né? Isso, traz à tona, adorei. É exatamente isso, que a gente mostra muito a imagem do... É tipo assim, gente, ó, ótima. Eu sou o subconsciente, agir o consciente. Porque aí, a gente fica dividido. A gente fica juntinho, mas é, né? Mas é como se eu fosse ali para Gi e falar: olha, Gi, você está tendo esse tipo de ação porque a sua memória de dor é muito grande. Rejeição, abandono, enfim, mil questões. E aí, o subconsciente vai lá e permite que o consciente olhe e fala: olha, eu estava controlando a sua vida, não você. É como se eu fosse, né, a marionete. Você fosse a marionete e eu controlasse você. Uhum. Então, o subconsciente faz isso e a gente não tem controle. E aí a gente vai seguindo na vida, a gente vai brigando com o marido, a gente vai brigando com a esposa, a gente vai brigando com o filho, a gente surta o tempo todo. Vai repetindo padrões, né? Os padrões, exato. Sem perceber. Então, eu não tenho controle sobre isso e muitas vezes nem sei. Muita gente está lá no pré, né? Brinco, no jardim de infância, porque geralmente a gente está na criança ferida, né? Não na criança grande, feliz da vida, que se diverte, que se curte. Não, é geralmente a criança ferida, mimada. Eu falo vítima, porque eu falo com causa, porque eu era uma pessoa nhinhinhã, vítima, dramática, sofredora. Eu ficava no sofrimento. E aí depois, quando você acorda para isso que a gente fala, desperta, a gente fala, olha como é mais fácil. Então, hoje, eu percebo que eu não tenho controle sobre essa situação. E qual é a minha parte nisso tudo? Poder ajudar as pessoas que chegam até mim, fazer, né, os conteúdos gratuitos que são possíveis, porque eu também preciso atender, né, gente? Né? A gente também precisa, mas assim, e se não atender, desde que a gente já percebeu esse movimento que estava acontecendo, eu já me coloquei no estado de paz. Eu permaneço na minha paz. Vão ter as influências, eu vou surtar, né? Que nem a gente brinca. Surta por 5 minutos, se acolhe pelo resto do dia. Que aí você consegue ficar na sua paz e entender que tá tudo bem. E a gente vai se reinventar. Então, já passei tanta coisa, já me reinventei tantas vezes na vida. Por que não, de novo? E acho que esse vai ser meio que todo mundo. Então, aprender a viver com menos, né? Acho que em alguma das lives que eu consegui assistir, todo mundo fala isso. Viver com menos, ser mais simples. Eu falei, ainda bem que eu tenho um gramado, qualquer coisa, eu planto uma rúcula. Dar valor para o que realmente tem valor, né? Olhar para o que está sendo à toa, desnecessário, supérfluo. Assim, é uma fase que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não entrar na escassez.
E é muito difícil. Então, assim, nós temos crenças, né? Tudo que está lá no nosso subconsciente, muitas vezes, além das memórias de dor e tudo mais, são crenças. Então, esse é o momento de muita sutileza para a gente rapidamente ir para a escassez. Então, acontece alguma coisa, né? Vamos supor, os meus atendimentos diminuíram. Né? Eu tinha os grupos, tinha o presencial, então já houve uma diminuição. Então eu posso me desesperar, sair vendendo 1000 coisas, mas as pessoas, se forem, né, vão ter um pouco mais de cautela nesse momento para também não gastar muito, porque a gente não sabe o amanhã, que eu também não tenho controle sobre isso, né? A gente não sabe, a gente acha também que a gente tem controle sobre o dinheiro que está no banco, o controle é do banco. Né? Então, assim, são situações que a gente tem que se colocar na nossa paz e fazendo um pouquinho todo dia um pouquinho. E ver o que funciona, o que deu certo, o que precisa reajustar, mudar, né? Isso. O que aconteceu hoje? Bom, hoje eu tenho dinheiro para fazer as minhas compras, para fazer os meus atendimentos, para poder comprar, porque eu também consumo e procuro consumir um pouquinho, para que todo mundo que eu já consumia também não me perdesse como cliente. É uma que eu acredito ser uma responsabilidade coletiva, com cautela a mim, né, também. Então, a gente vai, aos poucos, fazendo todo dia pequenas ações, porque essas sim a gente tem controle. Uhum. E quando eu tenho essas pequenas ações de controle, eu consigo permanecer na minha paz, e quando eu também sei que eu não tenho controle, eu não adianta ficar na ansiedade. Uhum. Porque eu não tenho controle. É assim, existe um problema. Eu gosto muito dessa teoria, ó. Vê se eu tô muito maluca, Gi. Eu lembrei de uma frase do Dalai Lama. Fala aí, depois eu falo. Ah, tá. Assim, ó. A gente acha que a gente tem um problema. Só que, se eu tenho um problema que eu acho, e eu vou lá e eu tenho ações. Então, eu vou lá e tomo as ações e resolvo, faço o que eu posso para resolver esse problema. Então, ele já não é um problema, eu já fiz as minhas ações. E se eu não tenho ação nenhuma que eu possa fazer, ele não é um problema, porque eu não tenho o que fazer. Ah, então é mais ou menos isso que tem uma frase que eu não sei se é verdadeiramente do Dalai Lama ou não, mas ele fala exatamente isso, que se existe um problema, se existe uma solução, não tem por que se desesperar, é só ir lá achar a solução e resolver. Se não existe solução, solucionado está. Exato. É isso. Não adianta também ficar inventando. Quem pode ajudar nessas soluções agora que ainda não tem controle, não tem um resultado, já estão trabalhando, os pesquisadores para desenvolver vacina, testando medicamento. Então, o que pode ajudar a gente a controlar um pouquinho o corona, eles já estão trabalhando incessantemente. Esse pessoal está trabalhando muito e a gente tem que honrar esse pessoal também, que eles não devem estar nem dormindo direito, né? Então, quem pode ajudar nessa questão, eles já estão trabalhando bastante, né? E quem está sustentando tudo isso também, pessoal da segurança, limpeza, profissionais de saúde, sim, né? Porque eles têm ação para fazer. Uhum. A gente, mantendo o nosso controle possível dentro do nosso mundo, a gente já está contribuindo para que eles fiquem mais em paz e consigam também trabalhar para ajudar nesse coletivo, né? Exato. Então, assim, essas são ações que eu tenho controle e as outras eu não tenho. Eu não tenho controle sobre o que vai acontecer. Assim, ó, gente, o que me consola é que não sou só eu, porque quando eu passei muitas situações na minha vida, era só eu que passava essas situações ao meu redor. Então eu falava, poxa, né, que difícil. Eu falava, que a gente fala na constelação, destino difícil. Já é um destino meu, né? Hoje eu já olho com amor para isso. Mas lá atrás, há 15 anos, eu não tinha esse olhar, eu era vítima, eu era, né? Então, quando a gente tem essa noção, a gente entende qual o controle que a gente tem sobre a nossa vida, qual que a gente não tem, e é o entregar. Eu entrego. Não tem, eu entrego, aceito, entrego, confio e agradeço. Confio e agradeço. Professora Hermógenes. É essa a entrega que, nesse momento, se faz necessária no meu ponto de vista. É a entrega que algo maior está atuando sobre nós e eu não tenho controle. A partir do momento que eu aceito isso, realmente,
Você respira, você já percebe que solta um peso das costas, porque eu não preciso carregar o que não é meu. A gente usa muito esse termo na constelação. Eu não carrego o que não é meu. Eu fico com a minha parte, deixo a sua responsabilidade com você. A parte que lhe cabe é sua, que me cabe é minha. Então, cada um ficando com a sua parte, os médicos que escolheram ser médicos e estão lá, eles têm uma responsabilidade, um peso maior. Eles escolheram. A gente fica muito grato, lógico, por todos que estão trabalhando, mas é o peso que eles escolheram carregar. É deles. Né? Adianta a gente querer ir lá se meter? Não, vai carregar por né? eles, a gente vai atrapalhar. E a mesma coisa a gente querer achar que pode fazer muita coisa. Não, realmente a gente não pode. Nesse momento que a gente pode são essas ações diárias, de cuidado. Para uns está mais fácil, para outros não. Então, nesse momento, saber observar, pedir ajuda. Tem muita coisa legal, né? Assim, as pessoas que estão contribuindo com outras também. Então, pergunta, né? Para a pessoa que você conhece, se ela está fazendo alguma coisa com preço diferenciado, se ela está fazendo alguma coisa gratuita, se você não pode contribuir. Então, se você se perceber e fazer esse movimento, aí você percebe quanta gente tem, quanta gente você pode ajudar, quanta gente, né? Tem muitas situações que a gente vai fazer. Aí são pequenas ações que a gente vai fazer. E isso diminui a ansiedade. Porque aí eu sei o que eu posso fazer. E já estou até fazendo já, né? Eu escolho e começo já a me movimentar, fazer agora. E é bem... Algumas pessoas assim... Mas essas pessoas que não estão bem é porque antes também já não estavam. E muitas vezes essa situação intensifica. É uma panela de pressão mesmo, né? Só acelera a história ali. Porque senão a pessoa que está tranquila, que já tem a consciência do que está acontecendo e tudo mais, ela entende, eu brinco, ou ela vai surtar um pouquinho, tem dias que ela vai estar melhor, tem dias que ela vai estar pior, e tudo bem. Mas a nossa sociedade, que é o externo, que a gente acha que também a gente tem controle, a gente é muito influenciado. Então, do começo eu falei, gente, o vírus, ele é perigoso, né? A gente tem que olhar, não pode desdenhar dele. Só que o medo, ele é muito pior, gente. Porque o medo, você nem se contaminou pelo Covid e está gerando emoções no seu corpo que fazem muito mal. Então, isso, você pode ver que o medo se alastrou muito mais do que o vírus. Sim, isso, vários profissionais trouxeram isso aqui. E porque também dessa questão de acalmar um pouco o coração, de trazer mais para a consciência, para que a gente possa agir com coragem, que o momento pede, mas com consciência, com tomadas de decisões conscientes. E não deixar esse medo, esse pânico, gerar movimentos inconscientes, explosões, brigas, falta de controle, né? Então a gente estava numa das reuniões com as consteladoras, uma falou assim, olha gente, aqui no meu prédio tem muita gente discutindo. É que eu moro em casa, né, mas ela mora ali no Aquários. Então eu não escuto muito mesmo, aqui é tranquilo, eu vejo passar, então eu sou muito grata. Todo dia eu olho e faço essa gratidão, porque hoje tinha uma garça enorme no telhado da casa da frente. Então a gente observa a garça, né? Então a gente tem essa possibilidade. Mas quem não tem que ficar criando possibilidades, né? Que a gente uma das leis da física quântica, nós somos co-criadores do Criador. Então a gente consegue também, se eu não tenho isso, eu preciso achar o que me faz bem e ficar no foco do que me faz bem. Então, no começo, às vezes, logo quando o Lu voltou para casa aqui, ele escutava notícia o dia inteiro. Eu falei, amor, vamos combinar? E eu quase não assisto TV. Então, vamos combinar? Não vamos deixar a TV ligada, não? Vamos olhar os horários? Você pode aí ver no seu computador? Então, o que eu fiz? Porque eu tenho um ritmo diferente do dele. E ele fica, quando estava no escritório, com a TV. Porque sempre de informações. Então, não é o meu ritmo. Então, eu fui lá e pedi gentilmente para a gente ajustar alguma coisa. É uma boa convivência. Ah, tá bom, amor. Falei, porque me faz mal. Se me faz mal, por que eu quero? Claro. Que é o que eu falo. Às vezes uma das coisas que a gente não tem controle, a gente acha que tem. Às vezes a gente trata, vamos supor, né? Meu marido e meu filho. Aqui em casa eu grito, mas com a Gi eu trato a Gi muito bem. Ai, Gi, você precisa de ajuda, você quer não sei o quê. E aí eu trato o outro muito bem, e dentro de casa não. Isso é muito comum a gente ver acontecendo. Muito, muito.
E por que isso? Porque geralmente as pessoas da sua casa já te amam incondicionalmente. E aí você acha que não precisa tratá-las bem, porque elas te amam de todo jeito. Você falando bonzinho ou gritando. Só que um dos pontos que a gente olha muito é isso. Caridade, que é uma crença que, para mim, prevaleceu por muito tempo na vida. Sem caridade não há salvação. Isso é uma crença religiosa, que atuava muito sobre mim. Então, eu sempre achei que eu tinha muito o que fazer pelos outros. Não que não tenha, tá, gente? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tudo é o equilíbrio. Isso. Eu gosto da harmonia, porque equilíbrio é muito altos e baixos. A harmonia, ela é mais tranquila em todas as áreas. Dinâmico. O equilíbrio não é estabilidade, ele é dinâmico. Não, já passei muito esse dinâmico aí, Gino. Na minha coisa, o meu sistema aqui de crença, a harmonia é mais tranquilo do que o equilíbrio, porque o equilíbrio em qualquer momento pode dar uma desequilibrada. Então, para mim, a harmonia é o que eu sempre falo, quando eu percebo, eu falo, eu estou em harmonia, nem falo mais equilíbrio. Então, cada um tem que ir tendo essas percepções. Qual palavra faz bem? Qual é o significado dessa palavra para mim? E ir percebendo em si o que faz bem. Então, esses sistemas de crenças que nós temos, sem caridade não há salvação, eu olho para o outro, sou altruísta, só que isso gera falta de amor próprio, muitas vezes, se não há essa harmonia, este equilíbrio. E não olho para as pessoas da minha casa. Quando eu entendi que a caridade, não há salvação, é a caridade dentro de casa. Porque muita gente vai lá, não, então eu vou doar a cesta básica, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E é muito bom, que bom também, quando a gente já está preenchido, poder doar. E hoje eu sinto um pouco disso. Nos trabalhos, né, que a gente faz no GCRIM, no Sejusc, é um trabalho voluntário porque eu me sinto muito preenchida e é maravilhoso contribuir com quem ainda não tem esse conhecimento. Então a gente faz o trabalho das constelações e isso é muito bom, mas eu me sinto preenchida e tá transbordando, eu posso doar. Retribuir isso. Só que lá atrás, há 15 anos, eu fazia para os outros, eu pensava nos outros, mas eu não olhava para dentro de casa. Para como eu tratava, assim, aqui em casa a gente teve, mas assim, para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos, para o meu marido, para o meu filho, muitas vezes a gente falta uma palavra amorosa primeiro para dentro de casa. A caridade começa em casa, quando está tudo harmônico, aí eu vou para fora. Só que a gente está para fora e aí a gente foi obrigado a ficar para dentro. E tudo começa com a gente, né? A autocompreensão, a autocompaixão, entender o que é meu, o que é desse sistema familiar, criar essa harmonia dentro desse sistema familiar, para daí a gente conseguir ir expandindo isso para fora, né? Como você colocou muito bem. A gente sempre propõe um exercício aqui, né? Você falando, eu pensei, uma coisa eu não sei se tem relevância ou não, mas a gente aproveitar esse momento e olhar para questões familiares que tiveram, que nem colocaram, né? Para os nossos avós e bisavós, pediram para eles irem para a guerra. Para a gente só estão pedindo para a gente ficar em casa, né? Mas olhar para a nossa história familiar e ver as dificuldades que alguns membros da nossa família passaram e como eles agiram naquele momento. Quando alguém perdeu o emprego, quando alguém ficou doente, quando alguém faleceu, quando teve uma doença também, tem muita gente comparando com peste, com outras epidemias. Então, carregando peso que não são deles, percebe? Então, esse que é o convite, a gente olhar para a nossa história familiar e perceber lá atrás aquelas histórias que a mãe contava, que a avó contava, como que era, o que aconteceu, e perceber se a gente está fazendo igual a avó, fazendo igual aquele tio, né? Eu acho que pode talvez ser um exercício para esse momento, que a gente sempre propõe um exercício, da gente olhar para a nossa história familiar, tentar identificar os momentos de crise e como aquela pessoa lidou com aquilo, e como foi a vida dela. E daí a gente traz para a gente. Isso. E escolhe se quer ou não quer. E depois, claro, que a gente vai para a constelação depois, mas um exercício que dê para a pessoa fazer em casa hoje. Isso. É perfeito, só que só a palpitada aqui
palpite da O consteladora. sinal é você, eu só estou palpitando. Não, nesse caso eu. Porque o exercício ele é muito bom, a gente faz muito isso na constelação, né? Olhar para os nossos. O que acontece? As histórias que nos contaram não nos ajudam. Muitas vezes, né? Por quê? Porque ela vem também cheia de crenças, que formaram as nossas crenças lá. E o ideal é que a gente aceite a história do jeito que foi. Então, apenas olhar, a gente coloca do lado direito nosso pai, do lado esquerdo a nossa mãe, e a gente pode ir olhando para cada um, eu brinco, né? Quando eu estou fazendo a visualização, a gente pode, então vamos supor, vamos dar um exemplo aqui, já como se fosse já um exercício. Eu não sei da hora, Gi. Tem mais uns 5, 10 minutinhos, você acha que tá bom? Tá. Não, é só porque aí eu separei umas outras dicas que são mais práticas para a gente fazer no dia a dia, tá? Nesse exercício que você sugeriu. Então, a gente se coloca, fecha os olhos, faz uma respiração consciente, sem julgamento. E do seu lado direito, você coloca o seu pai biológico. Se você tiver um pai ou um padrasto, você pode colocar ao lado do seu pai. Também à sua direita após o seu pai. E a mesma coisa para o lado da mãe. Você coloca à esquerda a sua mãe biológica. Se você tiver uma adotiva ou uma madrasta que seja muito importante para você, você pode colocar ela ao lado da sua mãe. Atrás do seu pai, você vê o seu avô, você vê a sua avó. Atrás da sua mãe, você vê a sua avó materna, o seu avô materno. E aí você vai construindo na sua mente a imagem dos pais dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus tataravós. E aí você imagina uma linhagem inteira atrás de você. E aí você sente toda essa força de vida que veio por eles. E você diz sim para tudo do jeito que foi e tudo do jeito que é. Cada um com as suas crenças, com as suas dores, com seus sofrimentos, mas que nesse momento você aceita tudo, sem julgamento nenhum. Porque eles fizeram o melhor que eles puderam com a consciência que eles tinham, com o que eles tinham. E mesmo assim, com tudo isso, eles propagaram a vida. E essa vida foi propagando até chegar em você. E nesse momento você respira fundo, se vira para os seus pais, vê o seu pai e a sua mãe, olha nos olhos dele, olha nos olhos da sua mãe e fala: sim, papai, sim, mamãe, obrigada. Agora sigo a minha vida carregando o que é meu. Deixo com você o que é seu, papai. Deixo com você o que é seu, mamãe. E agradeço pela vida que me deram. E agora eu posso ir para a minha vida com a força de todos os meus. Você respira, sente o estado de paz, de que está tudo certo. E aos poucos vai abrindo os olhos e tomando a sua vida de adulto. Percebendo essa paz que a gente cria com a força da vida, sem as histórias, percebe? Realmente fica muito mais leve. Como foi? Conta, Gi. Foi legal, depois eu vou até compartilhar mais coisas. Mas é legal porque realmente fica mais leve. Você sabe que eu sou muito racional e mental, e fico sempre tentando achar as questões e as possíveis soluções, e às vezes a gente não tem que achar a questão. Quando eu fiz a minha constelação também apareceu isso. Apareceu até o momento que tinha ali um bloqueio, um nozinho, mas a questão em si não apareceu até hoje. E a terapeuta consteladora falou isso para mim também. Você não precisa saber o que é, você precisa chegar até ali, aceitar e seguir adiante, deixar que o fluxo siga adiante. Então fica mais leve realmente se a gente olha, reconhece, aceita toda essa força, do jeito que foi, do jeito que é, e
com isso você segue a sua vida, né? Fica bem mais leve mesmo. Obrigada pelo exercício. Isso é amor, Gi. Porque é amor com o meu sistema, é amor comigo, eu aceito. E muitas vezes a gente não percebe, quando a gente faz alguma coisa, ai, como eu sou burra. Ai, que assim, eu uso muito atrapalhada, porque às vezes tem dia que eu tô um pouco mais atrapalhadinha. Eu derrubei todo dia que eu tô aqui Mas fazendo. alguém fez aqui também, ó, Regina Silveira, muito bom esse exercício. Ah, Legal, hein, Regina, que Regina? bom. Então fica aqui que eu vou dar mais 4 diquinhas pra gente fazer no dia a dia rapidinho. Fique à vontade. É bem fácil. Então, assim, eu às vezes sou meio atrapalhada. Então, eu tenho o meu negocinho de madeirinha, igual aquele que eu dei pra você, eu tenho o meu com o meu nome. E eu tô como aqui em casa, cada um tá com um computador, o meu eu peguei o mais simplesinho e dei o melhor pro meu filho por causa das aulas online. E o fio ficava aqui. E aí eu derrubei um dia, derrubei 2, hoje eu quebrei ele. Então, às vezes eu me sinto atrapalhada. Mas muitas Olha, vezes a mais gente gente fala, agradecendo o exercício. A Edna, a conta aí, gente. Luciana. Ah, que bom, que Ah, gostoso. que bom. Quem precisar de dicas depois, me fala, tá? Eu vou querer Nós estamos constelar. Já estava querendo constelar, vou querer, hein? Então é isso, a gente olhar pra gente e no dia a dia, como a gente se trata. Como às vezes alguém faz alguma coisa e fala, nossa, como você é desastrado, como você é burro. Não, a pessoa não é burra, ela às vezes é desastrada. Mas tudo bem também. Então, trazer uma coisa que me ajuda muito, gente, na vida. Quem me conhece aqui já sabe, né, Gi? É o humor. O humor, ele traz uma leveza sem tirar profundidade. Então, nas minhas constelações, eu atuo muito assim. Porque a gente traz uma leveza, uma brincadeirinha, aí vai lá, cutuca mais um pouquinho, vai mais profundo, porque o humor ajuda a tornar mais leve. Porque eu aceito a coisa como ela é. Então, isso que é o bom do humor. Quando eu derrubo alguma coisa e quebro, e dou risada disso, e me chamo de atrapalhadinha e tudo mais, eu aceito que eu quebrei, que sim, eu fui atrapalhada, porque eu podia ter tirado o fio e pôr para baixo. Não, eu passei dias derrubando ele. Ele estava dando um sinalzinho, né? Eu costumo falar que o sinal, o sintoma, às vezes vem assim também, não é só no corpo, né? Ele estava dando um sinalzinho já que ia chegar naquele ponto crítico. Um sinal ótimo para a gente perceber se a gente está em harmonia com a gente mesmo. É a nossa casa. Não a casa interna, a casa externa. Se a nossa casa externa está arrumada, eu gosto das coisas arrumadas, não por neurose, tá, gente? Mas é aquela coisa mais arrumadinha. Eu gosto de arrumar a minha casa, eu gosto de limpar quando eu tô afim, não todo dia, né? Eu brinco, mas para quem gosta também, ok. Então eu percebo que quando eu estava lá há anos bagunçada internamente, a minha casa, gente, era uma bagunça. Passa-se os anos, eu fui olhando para tudo isso, fui me trabalhando. Um dia minha prima chegou em casa e falou assim, nossa, você arrumou a casa para me receber? Falei, não, prima, a casa tá arrumada assim. Porque aí eu fui, sem perceber, eu fui arrumando, conforme eu fui nesse trabalho de autoconhecimento, eu fui arrumando minha casa. Então hoje, lógico, tem as baguncinhas, mas aí eu percebo quanto tempo eu mantenho essa bagunça. Então é uma dica para a gente ver se a minha casa está muito bagunçada ou se eu também tenho muita neurose em arrumar, existe esse desequilíbrio. Então, às vezes, quem às vezes faz tratamento do FIS, eu falo, me manda a foto do armário, me manda a foto da gaveta de calcinha. Sem arrumar, abre e tira a foto. Sem arrumar. Porque aí a pessoa vai vendo com o tempo a importância disso. Porque isso gera, além de mostrar um pouco do nosso interior, gera uma vibração negativa. Toda vez que eu olho para minha bagunça, eu fico bem ou fico mal. Ó, a Ana tá colocando aqui, a minha tá uma bagunça, eu tô tentando. Olha, começar com a intenção, né, já é um começo. Ana Cláudia fofa, beijo. Ó, eu tô tentando. Já é ótimo, um pouquinho todo dia um pouquinho. Mas o importante é não gerar, a Ana sabe, eu falo bastante isso nas constelações. É não gerar sentimento ruim, é fazer quando eu estou afim. Então, nesse momento as pessoas falam assim, não, eu vou aproveitar, vou limpar a casa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ok, se está afim, faça mesmo.
Tá muito... Quer abrir um solzinho aqui. Fabiana. Arrumar gavetas é organizar pensamentos. Meu guarda-roupa está um horror. A minha casa é organizada e amo sem neurose. A Claudinha... Isso, sem neurose, porque aí isso é uma coisa que te faz bem. Então, muitas vezes eu me pego falando assim, eu tenho que lavar louça. Eu não tenho que lavar louça, eu lavo porque eu quero. Uhum. E aí, se a gente vai... Por isso que eu falo, as palavras, para mim, vão me ajudando, porque eu vou tirando esse peso da palavra. O que tem que? Não, a gente não tem que nada, a gente faz o que a gente disso, quer. Viu? Uma vez a gente estava conversando e você falou, não tem que nada. Daí, de repente, quando eu me pego, eu falo, não, eu não tenho que nada. Tem que nada. E não fica mais leve? Fica bem mais leve. Esse eu não tenho que nada, eu uso não sempre. Que nada. Isso e aquele feito é melhor do que perfeito que eu aprendi com você também. Que eu aprendi com meu marido. Virginiano, gente. Aqui que a Daninha falou aqui, eu arrumo. No dia seguinte tá outra bagunça. Então, porque isso significa o quê? Que a gente está fazendo esse movimento de autoconhecimento, mas que ainda não está muito claro. Então a gente vai, bagunça, desarruma. Então eu fico aqui olhando, né? Que às vezes meu armário tá arrumado, minha gaveta tá arrumada, né? O que eu preciso fazer? Ou às vezes, ok, tá bagunçado? Tá. No momento que eu estiver bem, eu vou arrumar. Porque a gente também colocou aqui, eliminar o verbo deve ser tentar. Eu também prefiro, ao invés de falar tentando, estou tentando, é de colocar intenção. Eu tenho intenção de, eu acho que fica um pouco mais positivo, assertivo, né? Isso, não precisa ser uma obrigação, mas eu tenho a intenção de arrumar. Isso, por quê? Isso também vem da neurociência, né, da PNL. Que acontece? Que a gente fala, tentar não é fazer, né? O ideal é fazer, porque aí a gente se coloca em movimento. Só que muitas vezes eu realmente estou tentando. E eu também tenho que ter essa percepção que nesse momento é tentar mesmo. É que nem quando a gente pega alguma ferramenta nova, eu estou fazendo o que eu posso, mas eu estou tentando porque eu não consegui mesmo. Né? Às vezes algum programa de celular, algum aplicativo, alguma coisa nova, é isso, junção de tem o que com tentar. Tem cara. Tem cara, tá, entendi. Tem cara, adorei. Novo verbo, a gente está criando novas palavras e verbos aqui hoje. Olha só que criatividade. Então, isso é a nossa criança feliz. Porque eu tiro a rigidez do meu português correto, do que existe e do que não existe. Se eu acabei de falar, para mim já existe, gente. Não significa que seja certo. Lógico, tem lugares e lugares, né? Claro, você não vai falar isso. Nem todo mundo vai entender. Né? Mas hoje, graças a Deus, eu falo, eu só vou aonde eu posso ser eu. Uhum. Porque isso me traz uma leveza, porque eu não crio resistência. Para quem não me conhece, assim, que eu esqueci de falar no começo, eu sou administradora de empresas com comércio exterior, trabalhei no mundo corporativo e hoje sou terapeuta. Então eu tentei me moldar ao mundo corporativo e não deu certo. Feriu o meu ser. E foi graças a isso que eu consegui entrar nesse movimento de autoconhecimento. Se eu não tivesse me ferido tanto, talvez eu continuasse lá, no externo, no querer ser, almejar ser isso, ser aquilo, mais produtiva, mais eficiente. Me colocaram numa caixinha e eu aceitei por muito tempo. Quando eu percebi que isso me fazia mal, e eu abri a caixinha e dei aquela olhadinha assim pra fora, olha que bonito que tem lá fora. E aí eu fui me abrindo e percebendo que um exemplo que eu acho ótimo, que eu acho que você vai gostar, gente, que tem a ver com a natureza. Aqui em casa tem muita taturana. E elas viram borboletas. Então eu acompanho muito esse processo dela achar o lugarzinho, dela se enrolar, depois se pendurar, depois ir se enrolando, até entrar no casulo. E aí ela fica lá no casulo. Tem umas e elas procuram um lugar bem aconchegante, onde o passarinho não vai pegar, onde tem um pouquinho de luz, mas que não molha muito. Então eu fui observando tudo isso. E aí o tempo que elas ficam lá, que é esse nosso momento, é o introspectar, só que esse é o que a gente também estava falando no começo, o aceitar, o entregar. Quando a lagarta está lá dentro do casulinho, ela tem medo?
Ela acha que ela não vai sair? Não, ela simplesmente faz o processo que ela tem que fazer. Achar um lugar, fazer todo o processinho de se enrolar para caber dentro do casulo, começar a fazer o casulo, e no momento certo, o casulo vai se abrindo, se abrindo, se abrindo. Parece uma pipoca, gente. Quem prestar atenção, parece uma pipoquinha. E aí eu tô no momento que ela tá na janela do meu banheiro. Eu não sei se ela já foi ou se ela não foi ainda. Eu tomo bastante cuidado antes de tirar o casulo. Por quê? Aí ela vai e se desabrocha. Então ela vai, então ela precisa olhar para dentro para ela ir para fora. Só que a gente, na maioria, quando a gente é muito do mundo corporativo, ou muito mental, sem consciência, a gente fica mais no externo. E aí a gente não confia, porque a gente não sabe desse processo interno. Uhum. E aí ela vai, se abre e vai para o mundo. Só que ela não se desfaz do casulo, o casulo fica lá. Por quê? Porque tudo que a gente passa tem um motivo pelo qual a gente passa. Então, a natureza nos ensina muito isso, esse o entregar, o confiar que está tudo certo. Um outro exemplo muito bom disso você vai no restaurante, não hoje em dia, não é mesmo? Hoje em dia a gente pede iFood, Uber Eats, Rappi ou faz comida em casa. Mas quando a gente vai no restaurante, a gente olha, pede para o garçom o que a gente quer e espera a comida chegar. Você fica de 5 em 5 minutos para o garçom? Você vai fazer minha comida? Você vai fazer minha comida? Eu não sabia, mas tem tempo aqui, ele está falando 23 segundos restante. A gente termina e abre de novo para você passar os exercícios. Ah, tá bom, eu também não sabia. Eu não sabia, mas tá aqui, eu acho que ele conta 1 hora, e ele tá contando 10, uma hora contagem mesmo. regressiva, gente. Gente, a gente vai cair, vai novo. Vamos encerrar e vamos abrir para a Dani passar os exercícios. Tá, desculpa. A gente nunca tinha feito uma live passasse de 1 hora, mas o papo tá tão bom que se deixar a gente fica a tarde inteira aqui. Eu quase não falo, né, gente? Eu já nem mas peço também a gente não quer mais. que todo mundo fique o dia inteiro sentado aqui na frente, embora o papo esteja ótimo, né? A não ser que a gente vai tomar um café e volta, né? Não, então é isso. Pra gente, né, finalizar, esse olhar para dentro, confiar, não ficar infernizando o garçom, que no caso é o Covid, o universo, que tá tudo certo, que a gente vai aos poucos fazendo nossa parte 1 hora, gente. Por isso que o controle não adianta a gente querer ter e nem se preocupar muito. Porque 1 hora, o que vai acontecer? A gente vai ter que voltar. Né? Porque, ok, gente, não vamos conseguir, as empresas vão quebrar. Vai ter um colapso de alguma coisa se não voltar em breve. Então, a gente vai ter que se reinventar. É o que eu falo, conscientemente. Quantas gripes você pega por ano, Gi? Gripe mesmo? Gripe nenhuma, resfriadinho talvez um. Então, 2, uma crise de rinitezinha, de sinusite. Então, é isso, é a gente procurar observar que, então, se eu não pego muita gripe, vamos lá, o Covid ele é um pouco mais agressivo, vamos dizer assim. Mas significa que o meu sistema imunológico é saudável, é eficiente. Então, porque a maioria dos nossos medos, eles não têm fundamento consciente. São todos lá no inconsciente que a gente não tem controle, que foi o que a gente falou. Então, já que a gente não tem controle, vamos aproveitar, vamos fazer as coisas no nosso ritmo, tentar ressignificar. E aí, as dicas que eu quero dar para vocês, que eu, lá no meu... Só antes de você entrar a dica, eu vou falar dessa questão do não ter controle e controle. Que a gente está falando, o que eu posso controlar? É de ajudar o meu sistema imunológico a ficar bem nesse momento, que é tudo que a gente vem falando também. Bom sono, alimentação, colocar-se em movimento, em harmonia com o seu corpo, com o seu estado emocional. Aí você vai estar com o seu sistema fortalecido para enfrentar qualquer adversidade da vida, seja ela um vírus, seja ela um outro estresse aí ocasionado, né? Mas vamos às suas preciosas dicas. Já que a gente também, assim, passou da 1 hora, não é mesmo? Agora fica mais 1 hora, né? Já que... Não, brincadeira, gente, assim. Mas é isso, Gi. E perceber e trazer, usar o consciente a nosso favor com essas ações, porque isso vai diminuir a ansiedade e isso você tem controle. Todo mundo tem controle. Se tá difícil, pede ajuda que a gente ajuda. Tem profissional para isso, porque às vezes a gente não dá conta sozinho. Eu mesmo já passei por isso. Eu lembro que quando eu falei para uma amiga
que eu ia buscar o apoio psicológico, ela falou, nossa, você, professora de yoga, vai fazer terapia? Eu falei, vou, porque eu não estou dando Sim. conta, só o meu on não está dando conta, eu preciso de um apoio agora. Isso é amor. Entender, porque muitas vezes a gente consegue sozinho, só que nem sempre. As pessoas falam, eu sou forte. Ok, ser forte é uma coisa, ser burro é outra. Ninguém aqui é burro. Não precisa sofrer, né? É o que a gente falou. A Isso. dor é inevitável, mas eu não preciso sofrer. Sofrimento, É o que o exato. professor de yoga sempre fala. Por que você está sofrendo na postura? Se é você que está controlando a postura. Tem gente que faz yoga com aquela ideia de performance, de perfeição que não existe, e que você vê nitidamente que ela está sofrendo. Ela não está fazendo yoga, ela está sofrendo. Ela está sofrendo. Quando que vai cair a ficha para mudar esse padrão, né? Sem dor, como que é sem dor, sem ganho? Isso também era não algo... tem alguém, isso. Esse sem dor não tem ganho, porque isso também é uma crença extremamente forte no consciente coletivo, no inconsciente coletivo e no consciente. Porque a pessoa, e tudo que é difícil é mais importante, tem mais valor. Não, gente, a gente não precisa disso. Pode ser fácil e com leveza. Eu posso fazer dinheiro de uma forma tranquila, trabalhando menos. Eu posso, eu mereço. Se é isso que me faz bem, sim, eu mereço. Então, né, isso foi ótimo que você falou. Quantas vezes as pessoas falam assim, não pode ter curso de constelação online, não pode ter yoga online, não pode ter tal curso online. Hoje está podendo tudo. Então, assim, não é que não podia. Eram crenças enraizadas que cada um está tendo que se trabalhar, se reinventar, por questões financeiras, por questões de contribuir com o coletivo, contribuir porque eu ocupo meu tempo também, eu gosto de interagir. Gente, quem me conhece sabe o quanto eu amo abraçar e beijar. É uma delícia. Eu converso com as pessoas tocando. Então, eu era uma pessoa que eu não podia mesmo ficar tendo contato, porque eu não sei não abraçar. Então, assim, esse contato, para mim, também me faz bem. Então, eu acho isso importante. Então, o que a gente não tem controle, a gente não vai conseguir mudar. O que a gente tem controle, a gente consegue fazer ou tentar. Né? Ou tentar. E é isso, é esse auto-amor, é esse cuidado e respeito. A gente usa muito na EFT, que é uma técnica de liberação emocional, que a gente começa falando... mesmo que eu tenha medo, a gente vai batendo, né, nos pontos, mas só nesse ponto aqui eu já acho ótimo. Eu me amo, mesmo com medo, eu me amo, eu me aceito, eu me respeito profundamente, completamente. Mesmo com medo, eu me amo, eu me respeito e me aceito completamente, profundamente. Eu me amo. Pode ser qualquer uma das mãos? Tanto faz, direita, esquerda. Lá no canal do YouTube eu tenho um que eu ensino para enxaqueca, que aí eu faço toda a rodada, que a gente pode fazer para qualquer emoção. Legal. Então, assim, só isso a gente já está tratando nosso ser com mais amor. Que é isso, né? Que é essa conexão que para mim faz sentido. É a divindade, que seria a união de Deus com... Para mim, Deus é o masculino e a natureza é o feminino e deu divindade. Uhum. Isso é o que faz sentido para mim, porque tem o masculino e o feminino. Aqui. Eu agora abraço minhas cachorras, sinto falta disso. Você não abraçava suas cachorras antes? Eu abraço. Então, agora a gente vai fazer um abraço virtual. Para todo mundo, em especial para o Dudu e para as cachorras do Dudu. Aqui em casa a gente faz bolinho de vez em quando. Bolinho, daí um vai pulando em cima do outro, de repente tá uma montanha de cachorro, é uma bagunça. A minha cachorra, gente, ela não é muito carinhosa, né? A minha cachorra, ela só me ama porque eu dou comida para ela mesma. Tem esses interesses também, é instintivo, a minha não... sobrevivência, alimentação, tudo bem. Eu vou dar carinho nela, ela vai me levando para a cozinha. Então, gente, eu vou passar aqui dicas simples, práticas. Lembra, porque a gente não precisa que seja difícil. A gente só precisa fazer e dar um passo todo dia nessa direção para ter menos ansiedade. Dani, pode repetir? O que, amor? Quem perguntou? O da mãozinha? Meu Deus. Luciane Silveira perguntou. Dani, pode repetir? O da mãozinha, Luciane, é assim, ó, você bate nesse ponto, mas lá no canal do YouTube, gente, tem, tá? Chama EFT. Eu me amo.
eu me amo, mesmo com qualquer... Você vai pegar a emoção que você estiver sentindo, ansiedade, medo, raiva, dor física também serve, né? Então a gente vai... A Aninha entrou de novo, a Ana Cláudia já fez uma vez para enxaqueca, quando eu fiz o vídeo. Você vai bater nesse pontinho aqui, ó, de leve, não é dar porrada, lembra? A gente se ama. A gente bate aqui e fala, mesmo com medo, eu me amo, eu me aceito, eu me respeito profundamente e completamente. Mesmo com ansiedade, eu me amo, eu me aceito, eu me respeito profundamente e completamente. Olha como dá uma sensação gostosa. E aí a gente bate, né? Lá, a Aninha tá aqui, entra de novo. Já fiz, ótimo. Então aí a gente bate nesse ponto, eu vou fazer rapidinho. Aí a gente vai falando medo, ansiedade, a gente vai falando a emoção. Aqui, ó, no canto dentro da sobrancelha, depois no canto do olho, aqui embaixo, esse ossinho aqui, ó. E aí a gente vai falando medo, ansiedade. E lá no vídeo eu explico melhor. Aí aqui, ó, embaixo do nariz, embaixo da boca entre o queixo, na clavícula, aqui batendo no microfone. E eu gosto de chamar a última de macaquinho, que a gente faz assim com o braço e bate na altura aqui do mamilo. A gente bate aqui na lateral, embaixo aqui do braço. E aí a gente faz, eu gosto de fazer pelo menos 3 rodadas. Mas é até você se sentir bem, enfim, né? É o que dá para contribuir aqui. Isso é uma ótima forma da gente também passar por este momento. Então a gente vai olhando e fazendo esses toques, é muito gostoso. Eu Seu gosto canal muito. no YouTube, como é, Dani? Daniele, com 2 L's, Bento. Uhum. Tudo Daniele Bento. Eu mudei tudo, porque eu usava a minha Natural Vibe, né? Aí eu fui mudando agora tudo Daniele Bento. Tudo Daniele Bento, tá ótimo. Isso, então, ó, então a primeira dica, acabaram de né? perguntar, Regina, é Daniele Bento, põe lá no YouTube. Isso. Daniele com No 2 Face L's. dá para compartilhar, então no Face eu vou pegar e vou compartilhar no Face. Aqui o Instagram não permite compartilhar as coisas, né? É. Ele é bom, mas Daniele com 2 L's, Bento. Daniele Bento. Isso. E lá tem a rodada completa. Então essa é uma dica, assim, de autoconhecimento, porque aí a gente vai olhando. É normal, gente. Você já... Ah lá, a Ana fofa, obrigada, ela já colocou como escreve meu nome. E aí você coloca, isso vai fazendo essa rodada, então é normal bocejar, às vezes é normal chorar, enfim, arrotar, é normal, porque é liberação emocional. E aí você fazendo essa liberação emocional, vamos supor que eu comecei a fazer para o medo, e aí apareceu uma mágoa, aí depois eu faço outra rodada para mágoa, eu vou liberando essas emoções, porque aí a gente vai agir aonde? No subconsciente, que é onde eu não tenho controle. Então eu vou aceitar que eu tenho medo e que mesmo com medo eu me amo assim. Do jeitinho que eu sou. Eu gosto de falar, né? Eu me amo eu sou perfeita com as minhas imperfeições. E eu me amo desse jeitinho assim. Quanto mais a gente se aceita, mais feliz a gente é. Só acho, tá? Não tenho certeza de nada nessa vida. Então, vamos fazer EFT. Não tinha separado EFT, mas já que veio, a gente também aceita. Uma coisa que eu gosto muito, colocar post-it no espelho ou no computador, em algum lugar que você veja mais vezes. Eu gosto do espelho do banheiro porque é o primeiro que a gente vai olhar. Então, nas primeiras horas, logo nos primeiros segundinhos que a gente acorda, é legal a gente já pensar numa frase positiva que faça sentido para mim, para você. Cada um tem uma, tá? Então, assim, eu estou saudável, eu estou tranquila, hoje meu dia será de paz, né? Eu gosto muito que eu sou prosperidade plena em luz, que para mim faz sentido, porque a prosperidade como um todo do ser, né? Não prosperidade material, é de todas as áreas da nossa vida. Então eu acordo muitas vezes e falo, ou eu faço o Ho'oponopono logo que eu acordo, porque a gente está ainda naquela onda alfa, teta, porque a gente ainda está meio assim, e aí a gente atinge mais rapidamente nosso subconsciente para que ele emita recados para o consciente mais saudáveis, para a gente ter controle das coisas boas também, né? O controle.
Então, frases positivas assim, colocar. Então, você pode pôr, sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Você pode pôr, tem uma que eu gosto, vou tentar mostrar para vocês. Ah, Vanessa entrou também, uma amiga querida, psicóloga. Oi, Vanessa, prazer, Dani. Ó, é uma frasezinha, eu vou ler para vocês. Ah, mas ó, você vê como... por isso que eu vou ler. Sou protegida pelo amor divino, estou sempre em segurança, sou segura. Por quê? Porque para mim faz sentido. Então, o ideal é cada um achar frases que façam sentido, que você olhe e comece o dia já de forma positiva, porque aí é como se a gente criasse uma blindagem para as coisas negativas. Aí eu tenho menos influência sobre o negativo, porque eu já estou trabalhando o meu consciente para ativar as coisas boas do inconsciente. Então, a gente tem essa prática no yoga também, a gente chama de sankalpa, que é aquele momento do relaxamento profundo em que você quase dorme, mas não dorme, você está nesse nível de consciência, e daí nesse momento você escolhe a sua frase positiva no tempo presente e você recita mentalmente. É muito legal ver que a mesma técnica, a mesma abordagem passeia por diferentes lugares, né? Todas as técnicas que eu estudo e trabalho, todas têm sempre a mesma coisa. É porque eu falo tudo... uma linguagem, né, para acessar pessoas diferentes. Exato, para cada um tem um jeito, então a gente precisa, um faz sentido uma coisa, outro outra, então cada um vai ser, porque não existe o perfeito para todo mundo, né? Tanto que o próprio Covid está nos mostrando isso. Tem gente trabalhando com tal medicamento, tem gente que está trabalhando, tem gente que não valida esse medicamento, mas está tendo resultado ali. Então, eu vejo notícias sempre positivas. Dou conta de um monte de casos de gente que está estudando sobre Covid em Israel, em Melbourne, um monte de lugares, só notícia boa. Então, eu me foco nisso. Então, eu faço as frases positivas e só vejo notícia boa. Notícia ruim, eu não vejo para não entrar no medo, na ansiedade, no julgamento. Porque mesmo sem olhar, o inconsciente coletivo afeta a gente sem a gente perceber, e às vezes a gente está gerando ansiedade mesmo sem ver essas notícias, porque é muito forte. E algo que aconteceu hoje num grupo, que até a Vanessa faz parte também com uma amiga nossa, é que alguém próximo dessa nossa amiga foi acometida pelo Covid já, tá lá em São Paulo. E daí eu falei para ela, calma, a gente vai ver isso acontecer também com quem está ao nosso entorno. Certo. Então, às vezes, mesmo que a gente não acesse os noticiários, a gente vai ter a notícia dessa pessoa próxima de você. Mas daí também vai da gente ter esse autocontrole, esse gerenciamento de saber que vai acontecer. E como eu vou lidar com essas perdas que acontecem comigo durante a vida também. Quantas eu já lidei, como eu vou lidar. Exato. Paz não é ausência de questões. É saber lidar da melhor forma com a situação. Eu tenho uma frase, era da Silvana, ela já faleceu, ela falava, calma é uma vibração amorosa que nos ajuda em qualquer situação. Então, quando a gente está em paz, quando a gente já faz essas possibilidades que nós temos para nos blindarmos, quando vem alguma coisa, você consegue manter a calma para agir da melhor forma. Com você, com o próximo. Então, isso é o controle que a gente tem. Porque o resto, realmente, a gente não tem. Então, a gente age de acordo com o que a gente tem, com os nossos recursos. Então, várias dicas, hein? Uma dica que a gente já fez aqui. Se abraçar. E eu gosto de olhar nos meninos dos olhos aqui, que eu acho que é onde a gente conecta com a nossa alma, tá? E eu olho bem profundo, assim, no espelho e falo, eu te amo. Pra mim mesma, me abraçando. Às vezes dou uns beijinhos, entendeu? Porque aí eu fortaleço esse meu auto-amor. E aí eu também me sinto mais blindada. Porque a gente se sente mais confiante quando a gente se ama, porque a gente sabe que a gente tá pra tudo. A gente tá na entrega. A bateria acabou aqui. A gente estourou o tempo, a gente acabou com a bateria. Eu nem sei quanto tá a minha, mas eu já tô acabando. Então, post-it, se abraçar, perdi aqui. E a frase que eu gosto muito, que também quem quiser pode pôr isso em post-it, quem é meu cliente já sabe, muitas vezes eu passo, colocar no post-it ou falar o que eu posso fazer hoje para me fazer feliz. E escrever a ação, o que eu posso fazer mesmo.
Aí vai de cada um. Eu só faço essa pergunta e deixo para o universo, porque eu entrego. Então, o que eu posso para me fazer feliz hoje, eu vou fazer. Né? Não importa o que seja. Se você, por exemplo, você vê, como o mental já fala, quais são as minhas ações? Ai, vou passar um café, né? Pode ser uma tão simples, às vezes o pessoal fica esperando. Isso. Ai, Ana, eu tô me achando. Obrigada. Hoje estão elogiando nós, a Aninha. Tirando que eu acabei com né? A gente acabou com a bateria da Sênia, né, amor? Então é isso, gente. São assim, os gestos que nós podemos fazer reforçam o nosso sistema imunológico, diminuem a nossa ansiedade, fazer os post-its, fazer FT para quem curtiu, né? Yoga, Gi no canal do Círculo, ela fez, até compartilhei com o pessoal lá de Santa Rita, Cris. Eles também não conseguiram. Eu falei, gente, quem já teve aula com a Cris, com a Gi, compartilhei lá, tem aulas de yoga no canal do Círculo, lá do YouTube também. Então, assim, recursos tem. Não procure absorver tudo, a gente não vai conseguir. Faça o que te faz feliz hoje. Muito bom. Eu fiquei muito feliz hoje com essa conversa. Adorei o papo, tava com saudade. Aí tem muita gente que faz tempo que eu não vejo, a Sênia, a Aninha. A Aninha ainda ela foi no último grupo de constelação. Mas é isso. Então, os atendimentos online, para quem sentiu vontade, quem já queria, é um momento que vale a pena fazer. Porque aí ajuda a ter mais harmonia na casa. Mas só porque está revirado, às vezes, você sabe, né? Eu só recomendo fazer quando você está bem para fazer. Se às vezes não está, a gente só dá esse acolhimento mesmo, essa escuta, essa conversa, essas técnicas. Tem essa outra possibilidade de uma terapia de escuta, se não for o momento de constelar, de mexer nas feridinhas, mas de fazer uma terapia mais leve, né? E isso também pode ser feito online. E nesse momento também eu não constelo financeiro, porque eu acho que vai ser tudo, não vai ser bom. Então eu falo, nesse momento eu só estou para constelação familiar, empresarial e financeiro, acho bom a gente não olhar no momento. Deixa para daqui a pouquinho, né? Por isso, é sempre esse humor e essa realidade. A gente olha para a realidade do jeito que ela é, aceita, e o que eu posso fazer para me fazer feliz hoje? É o que eu vou fazer. É o que dá. Adorei, eu vou escrever essa frase e vou postar também nas nossas mídias. Obrigada, gente, imensamente a cada um que eu não enxerguei, não vi. Um beijo enorme no coração, um abraço bem apertado. Quantas vezes as pessoas se abraçam por dia? Ou por mês? Não respondam, só observe, por favor, façam hoje. Tá, joia. Muito obrigada, Dani. Obrigada, essa conversa Gi. vai estar hoje à noite no YouTube. A gente está gravando todas as lives e disponibilizando lá no YouTube. Então, quem quiser escutar de novo, quem gostou do papo e quiser compartilhar com a amiga, com a mãe, com o tio, vai poder lá no YouTube hoje à noite, já tá lá para compartilhar também. E hoje, eu não sei se eu vou conseguir juntar, hoje vai ter live 1, live 2, continuação. Episódio 1, episódio 2. Vai ser ótimo isso. Desculpa, viu, Gi? Imagina, foi uma delícia. Não lembrei disso também. Espero que a gente tenha contribuído e plantado sementinhas. Obrigada para todo mundo aí. E amanhã a gente encerra as nossas lives com a Fabi, que passou por aqui também, a doutora Fabi. Aí, ó, só falar dela. Fabi! Amanhã a gente encerra as nossas lives com a doutora Fabiana, que além de médica gastroenterologista, ela é também instrutora de yoga. Ela vai falar mais uma vez sobre voltar à calma. A Fabi é fantástica, né? E a Fabi também tem muito humor. Adoro, Fabi! Vai ser um papo gostoso amanhã também. Todos vou assistir. Um beijo, gente. Até amanhã. Beijo.